Meio-dia e 29 minutos, você está vendo imagens da Praça Cecílio Lima, em Vitória da Conquista. A temperatura média na cidade é de 23 graus. E nesta edição do Bahia Meio-Dia Regional, você vai ver as últimas informações sobre a operação da Polícia Federal, que resultou em 20 prisões e apreensão de drogas em Vitória da Conquista. Aqui no estúdio eu converso com um psicólogo sobre o consumo de drogas na adolescência e os cuidados com os animais valiosos da exposição de Jequié. Boa tarde. Vai ser enterrado hoje à tarde no Cemitério da Saudade, em Vitória da Conquista, o corpo do Frei Graciano de Santo Eupídio, de 90 anos. O Frei morreu na madrugada de hoje. Ele estava internado no Hospital SAMU com problemas no estômago. Frei Graciano foi um dos fundadores do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Vitória da Conquista. O corpo está sendo velado no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. A Polícia Federal fecha o cerco contra o tráfico de drogas, numa operação que teve o apoio da CAESG, a Companhia de Ações Especiais do Sudoeste de Gerais, e Polícia Civil em Vitória da Conquista. 20 pessoas foram presas e 65 quilos de cocaína foram apreendidos. As investigações da Polícia Federal começaram há 3 meses e contam com o apoio da Companhia de Ações Especiais do Sudoeste Gerais, CAESG, e Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado. A Operação Cerco Fechado desarticulou uma rede de tráfico de drogas que atuava na Bahia, Mato Grosso, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro e tinha integrantes na região sudoeste da Bahia. Foi uma operação que desarticulou toda a cadeia do tráfico, então desde o fornecedor no estado do Mato Grosso do Sul até o varejo. Então foram cumpridas hoje 20 mandados de prisão em 4 estados da federação. Durante a operação, 20 pessoas foram presas, 65 quilos de cocaína foram apreendidos. A polícia também apreendeu R$11 mil em dinheiro. Conseguiu apreender alguns veículos, apreender valores em dinheiro, e hoje a gente conseguiu fazer a prisão preventiva aí das pessoas, dos maiores responsáveis, né? Tanto pelo fornecimento dessa droga. Tirando esses criminosos aí de circulação, desarticulando mais uma cadeia do tráfico, né? E o trabalho continua. E a gente vai falar agora de um assunto que preocupa pais e educadores: o consumo de drogas entre os adolescentes. E não estamos nos referindo apenas às drogas ilícitas, mas o consumo exagerado de bebidas alcoólicas nesta fase da vida. Para isso, convidamos o psicólogo, psicanalista e professor universitário, Alessandro Marim Pietri. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde. Orientar e educar os filhos já jovens parece uma tarefa ainda mais difícil do que quando crianças, né? A ideia é que a gente possa fazer isso de uma forma, vamos dizer assim, longitudinal na biografia da criança e do adolescente. Não antecipando os fatos, né? Porque os pais de hoje estão muito ansiosos em fazer todas as prevenções e muitas vezes, antecipando isso, a gente está acendendo o desejo da criança para uma questão que ainda não está propriamente posta no seu campo subjetivo. Qual seria, então, esse momento ideal para tratar do assunto? O momento é quando você perceber que, de alguma forma, seu filho está trazendo alguma curiosidade a respeito disso. Esse é um principal termômetro, né? Porque ele vai lhe dar sinais e, nesse momento, você pode fazer o seu papel, ou seja, de educá-lo e de fazer as prevenções necessárias. Nesse momento, sempre falar de uma forma aberta, nunca esconder? Eu acho que de uma forma aberta é muito melhor, porque efetivamente ele vai ter acesso a essas informações, porque hoje o acesso à informação é muito democratizado e os meninos têm acesso a muito mais informações do que a gente. Então a ideia é que nós possamos servir de filtro para eles, né? Muito mais do que informá-los, é filtrar essas informações que eles têm. Agora a questão é que a nossa cultura contemporânea, ela valoriza excessivamente o prazer, a experiência, uma dificuldade muito grande em frustrar, em fazer com que esses meninos convivam com a falta, e isso de alguma forma pode estar empurrando os nossos meninos e meninas para acreditar que esse objeto droga pode tamponar a nossa falta, a nossa dor de existir, e isso pode gerar problemas para a saúde deles. Sempre a curiosidade, o querer viver como se fosse o último dia da vida e extrapolando às vezes os limites. Essa ideia de viver como se fosse o último dia da vida é uma ideia que nós mesmos vendemos para os nossos meninos, e é uma ideia falsa, porque a gente não vive a vida como se fosse o último dia, porque talvez nós não estivéssemos aqui hoje conversando, né? Então, assim, a gente precisa conjugar um pouco esse princípio de prazer, esse princípio de realidade, ou seja, algumas coisas a gente precisa priorizar, mas também a gente precisa fazer planos para o futuro, precisa estar lidando com isso de uma outra forma. Falando um pouco sobre bebidas alcoólicas, muitos adolescentes costumam consumir bebidas alcoólicas dentro de casa. Como os pais devem lidar com isso? Olha, primeiro a gente tem que diferenciar o uso e o abuso das substâncias psicoativas. Tem pessoas que fazem bons usos
né, disso, isso não interfere a vida. Existem pessoas que fazem um uso desgovernado, aquele uso que é um caminho de morte, aquele uso em que a substância ela ocupa um lugar na sua história de grande importância, e você passa a viver em função daquilo e não aquilo em função de você. Obviamente que não dá para a gente generalizar para todas as famílias. O que é preciso é fazer algum tipo de filtro, algum tipo de anteparo entre esse sujeito adolescente e essa substância. E cada família vai ter que buscar a forma de fazer isso. O momento ideal para falar, a forma de falar, como falar também. Claro, porque cada contexto vai emprestar os sentidos, as referências, ou seja, os sinais vão estar em cada um desses contextos familiares. Ok. Alessandro, muito obrigada por sua presença aqui no Bahia Meio Dia e por essas informações. Eu que agradeço. Agora o tempo, o sol aparece entre muitas nuvens, o céu fica nublado, mas não há possibilidade de chuva em Vitória da Conquista. A temperatura varia entre a mínima de 13 e a máxima de 27 graus. O sol aparece entre muita nebulosidade, mas não chove em Barra do Rocha nesta tarde. Os termômetros oscilam entre os 20 e os 27 graus. Em Aracatu, o sol também fica encoberto por nuvens, mas não chove. 15 graus é a mínima e a máxima pode chegar aos 28. A qualidade e a beleza dos animais da exposição de Jequié é o que você vai ver a seguir. Agora, 12h35, a gente volta já.